eu tinha prometido não analisar Copa do Mundo aqui no Raiz Tricolor. Só que o canal é meu, então eu posso mudar de ideia, se eu quiser. Então eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, estou aqui para poder fazer esse vídeo sobre Copa do Mundo, para falar de um jogo, e não falar desse jogo, mas falar de Fluminense, falar de uma coisa que falta muito a gente no futebol, que é a análise psicológica, do psicológico interferindo na tática, interferindo dentro do jogo. E de como a gente ignora isso, achando que são 40 robôs que foram pro jogo e 22 robôs que estão lá dentro do campo. E eu não tô falando dessa análise do jogo aqui, eu não tô falando sobre a falta que fez esse homem na seleção argentina, teria guardado pelo menos uns 4 gols e ficado em impedimento 70 vezes, mas teria feito mais gols do que todos aqueles atacantes que juntos não fizeram de gol que ele fez no ano. E não estou falando sobre o homem mais corajoso da Terra, né? Fica esse detalhe. Eu estou falando sobre cabeça, psicológico, algo muito subvalorizado na nossa cultura futebolística, que eu tenho aprendido a valorizar cada vez mais e, por isso, também valorizar Odair Hellmann e Fernando Diniz, que são muito diferentes no seu pensamento tático, mas os dois têm o fator psicológico como algo, diria eu, não só primordial. É primordial, acho que a palavra é primordial. Como algo que não tem como você conversar sobre tática, não tem como você conversar sobre técnica com nenhum jogador antes de você conversar sobre psicológico com eles. Mas antes é importante a gente destacar, o Irã é uma seleção muito conhecida pela sua parte defensiva nos últimos anos e até nesse século. Tomou 6 da Inglaterra. O Catar, a gente esperava uma aplicação tática muito boa, um time que treinou, teve tempo para treinar, muito mais do que os adversários, etc. Então se esperava pelo menos um padrão tático interessante. As duas seleções sucumbiram depois de levar um primeiro gol muito rápido. O do Equador até o primeiro gol é anulado, mas logo depois leva 1, leva 2, leva 3, no caso leva 2 até, e aí o Irã sim, a Inglaterra vem jambrolhando depois do primeiro gol e eles não se recuperaram, se perderam completamente, um time que era sólido defensivamente se perdeu. A Arábia Saudita tinha um ponto diferente que era, eles tinham uma tática ousada. Esse aqui é aquele lance com 3 minutos que o Messi, a bola vem pela direita, o Messi bate de primeira, o goleiro espalma no cantinho, que era uma tática ousada, que era um time extremamente compacto, com a primeira linha de marcação num bloco médio ali no meio de campo, mas a última linha de marcação quase no meio de campo também, extremamente alta. Você encurta o espaço e não dá espaço para jogadores como o Messi, por exemplo, estarem com tranquilidade na frente da sua área. A Argentina teria que ousar muito, teria que dar esses passes em profundidade o tempo todo e ficar no limite do impedimento. E aí é onde vem o outro fator. De nada adianta a tática se você não tem o psicológico, a cabeça. Linha de impedimento, por algumas vezes chamada de linha burra, mas eu acho que é muito mais por uma dificuldade de entender que é algo difícil de se fazer, mas extremamente eficaz e bem feito, ela demanda muita concentração. E aí, fator cabeça. De nada adianta a tática, de nada adianta você querer tirar o jogador, tirar o espaço da Argentina, tirar os principais jogadores de frente da área, se você não tiver um nível de concentração extremamente alto. E um nível de aplicação extremamente alto e um nível psicológico de não destruir isso tudo, essa concentração com um gol, como aconteceu com a Argentina. 3 minutinhos depois disso daí, um lance de bola na área, de uma falta, e pênalti pra Argentina. Nesse lance aí, o Messi tinha tido uma chance. E é óbvio, tá? Nenhuma tática psicológica, etc., também não dá pra aniquilar completamente a habilidade e a qualidade dos argentinos, que eram muito melhores do que a Arábia Saudita. Mas tinha uma estratégia. E essa estratégia deixou a Arábia Saudita, no final do primeiro tempo, mesmo tomando um gol, com 7 vezes permitindo os jogadores da Argentina numa linha de impedimento. E aí até comentava, falava, o problema disso é a questão do ladrão. O ladrão, ele pode roubar 10 vezes. Ele só precisa perder uma. Perdeu uma, acabou. Então um tiro, morreu. É a mesma coisa da linha de impedimento. Ela é um risco. Ela não pode ser executada o tempo inteiro por um time que tem mais qualidade para poder vencer. Mas a Arábia Saudita não tinha chance nenhuma de vencer a Argentina. E eles foram para a única chance que tinha para eles, que era uma aplicação tática, mas principalmente o fator psicológico. Isso daqui é um lance aos 90 minutos de jogo. Se você reparar, tem até um jogador a mais, a famosa linha de 6, já tinha virado uma linha de 7 nesse momento, da Arábia Saudita. Tem uma aplicação tática. 90 minutos de jogo.
E eles já ganhando a partida, já virando por 2-1. Eles ainda mantiveram isso. Mas o principal foi, na verdade, depois do primeiro gol. Aqui a gente vê um lance aos 43 do primeiro tempo. A Arábia Saudita estava perdendo para a Argentina por 1-0. Não se desesperaram, meu Deus, tomamos 1-0, agora a gente precisa sair para cima. Não, eles tinham uma tática e essa tática eles achavam que era possível de ganhar o jogo. O psicológico não foi abalado depois do primeiro gol. Não se destruiu o time da Arábia Saudita porque tomou um gol da Argentina. E novamente, tá? Não adianta, de nada adianta você ter uma tática muito boa, você ter jogadores com habilidade, com mínimo de qualidade, se você não tiver um psicológico funcionando. O nível de concentração é o que o Diniz fala por várias vezes, o sentido anímico. E era muito do que aquele time de 2020 tinha. Time que por várias vezes fazia o segundo tempo melhor do que o primeiro tempo. Lembra dessa história? E eu até às vezes, também na minha ignorância ali, atribuía isso a só as mexidas e etc. Mas muitas vezes não era. Muitas das vezes era justamente um nível de concentração alto de um time que sabia que precisaria decidir o jogo quando surgisse a oportunidade. E normalmente essa oportunidade surgia, o Daí Helma falou isso depois numa entrevista, essa oportunidade surgia quando o outro time abaixava um pouco a guarda. Ia passando tempo, ia se cansando, o Fluminense tinha um benefício de se cansar menos, porque não tinha jogos no meio da semana, já tinha caído dentro das outras eliminações, e esse nível de concentração era muito alto. Da mesma forma com o Diniz agora. O time do Fluminense é um time que se cansa muito, mas não fisicamente, mentalmente, porque está concentrado no jogo praticamente o tempo inteiro. E a maioria dos gols que a gente sofreu, não vou dizer a maioria não, mas muitos dos gols que a gente sofre são por falta de atenção. Ou seja, quando você desativa aquele modo intensidade hard de concentração, toma um gol. E aí você vai lembrar aí de várias eliminações com o Fernando Diniz que a gente teve. Aqui, como eu falei, é um lance com 43 minutos. Tá aqui, ó. Olha os blocos, como é que estão próximos. Olha a ousadia de manter aquilo que talvez pudesse até parecer que estava dando errado. Aqui, novamente, um lance com 90 pra gente ver como a Arábia manteve isso o tempo inteiro. E eu acho que vale, até para ilustrar, mostrar esse dado do site da FIFA, que tem muita estatística sobre o jogo, sobre estatísticas de jogadores. A Argentina domina 99% das estatísticas técnicas, né? Que tem questão de gol, mas os passes, os cruzamentos, os chutes, as tentativas de penetração, as penetrações. Penetração é entrar na área, né? É o famoso alimento surpresa. As recepções entre as linhas, enfim, todas as que são técnicas, eles dominam. A única que não é essas assistências aqui, que não faz sentido nenhum, assim como, enfim, os outros também tiveram assistência. Mas todas as questões físicas são dominadas pelos jogadores da Arábia Saudita. 11 km e 49 do Al-Makki foi a maior distância percorrida no jogo. A velocidade média, as arrancadas, tudo de físico, de desempenho físico, estava com a Arábia. E aí é legal a gente destacar também que não é só a Arábia Saudita que teve esse mérito psicológico. A Argentina teve demérito psicológico. A Argentina morreu depois do gol da Arábia Saudita. Talvez não esperassem. Durante todo um ciclo que foi extremamente tranquilo, nossa, 300 anos sem perder e etc., não passaram muitas vezes por essa situação jogando contra uma equipe tão aplicada e com um contexto de Copa do Mundo. É bom te lembrar isso também. Copa do Mundo. O que eu jogo na pelada de fim de semana é completamente diferente quando eu boto um uniforme e vou jogar um campeonato do bairro. E é completamente diferente quando eu vou jogar um campeonato de cidades. E isso cresce. E a Copa do Mundo fez isso também. Talvez tenha faltado a Argentina, inclusive, não entender o que é a Copa do Mundo ou não ter tido, durante esse ciclo, alguns jogos de pressão de Copa do Mundo com um adversário do outro lado tão aplicado quanto foi a Arábia Saudita. E é difícil, tá? Como eu falei, linha de impedimento não é simples de fazer. Cansa, porque cansa a cabeça também. E por várias vezes, é óbvio, como eu falei, isso daqui não é uma análise tática de como a Arábia venceu a Argentina, não. É uma análise muito mais psicológica. A tática está representando o psicológico aqui. O que a Arábia Saudita pode ensinar pra gente, esse jogo pode ensinar pra gente? De que nem tudo é só tática e técnica de habilidade. Tem muito de fator psicológico também. A Arábia não sucumbiu ao gol da Argentina como o Irã e Catar sucumbiram aos gols cedos. Confesso que quando eu olhei esse 1-0 pra Argentina, falei, acordei 7 horas da manhã pra ver um jogo que acabou com 10 minutos de novo. Todo dia tem um jogo acabando com 10 minutos. E não foi o que aconteceu, por causa dessa aplicação. A Arábia pode perder os outros 2 jogos? Pode. É até, na verdade, depois da estreia ela ganha moral, mas é até o provável de que México e Polônia ganhem
da Arábia Saudita. Até porque aí vai faltar. Para um campeonato mais longo, tem a questão da técnica que pode faltar como bagagem para esses jogadores. Agora, eles ganharam a Argentina. Eles fizeram história. Eles entraram para fazer história. Eu tenho certeza que esse termo fazer história teve muito no vestiário. Tanto de Odair Hellmann quanto de Fernando Diniz, que são dois treinadores parecidos com isso. Não vejo muito isso em Roger Machado. Achava um time muito mais moroso em alguns momentos. Abel Braga também acho que pega para um outro lado. Mas é a prova de que é muito rasa a visão de quem acha que dois antagônicos, como Odair e Diniz, na parte tática, na forma de querer vencer o jogo, não tenham em comum, não percebam que os dois têm em comum como seu principal fator de trabalho a cabeça. Diniz já falou várias vezes. Ele se importa muito menos com a tática e muito mais com o emocional. Ele já falou algumas vezes. Eu prometi vídeo curto, tem 10 minutos, vou encerrar. Ele já falou algumas vezes que pra ele, jogador bom é o jogador que está bem emocionalmente. É um jogador com um psicológico forte. Assim como o Odair também já falou algumas vezes isso. Escolhia jogadores, faziam escolhas que a gente tecnicamente achava questionável. Enfim, é só uma lição que às vezes pode entregar pra gente, muito além do que só zoações à Argentina ou comemorar uma zebra. A gente pode aprender algumas coisas também com a Copa do Mundo. Beleza? Agora, um abraço pra você. Faça como esse cara aqui e curta muito o vídeo aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.